Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um devocional meditando nas profecias de Daniel. Eu quero te agradecer pelo seu acesso, pela sua visualização, por você dedicar esse tempo para meditarmos juntos na palavra de Deus. Se estes vídeos têm sido edificantes para você, têm de alguma maneira te passado alguma mensagem positiva, eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário, que você compartilhasse esse vídeo com as pessoas que precisam também receber uma palavra de encorajamento vinda da palavra de Deus. Antes de nós fazermos a leitura de hoje, eu convido você a fechar os seus olhos para que nós possamos juntos orar. Grandioso Deus, queremos te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos proteja e nos guarde nesse dia. Que o Senhor ilumine o nosso caminho. Que o Senhor nos conceda sabedoria vinda do alto. Abençoe a vida desses meus amigos. Que o Senhor proteja a vida deles de todo mal. Que o Senhor proteja as suas famílias. Que o Senhor os ajude em seus trabalhos. Que o Senhor possa abrir os caminhos para que a vida deles possa ser a melhor possível. Abre o nosso coração para a Tua palavra neste momento. Ilumina-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, o texto de hoje, Daniel no capítulo 1, nós vamos ler do verso 5 até o verso 8. Daniel 1, capítulo 5 até o verso 8. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela no livro de Daniel, capítulo 1. No verso 5 diz o seguinte: Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a se chamar Sadraque, e Misael passou a se chamar Mesaque, e quanto a Azarias, passou a se chamar Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele é muito importante. Nós vimos que esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles foram levados para a corte do rei. E esse era um grande privilégio. Mas a partir do momento em que eles estão na corte do rei, onde ali eles seriam treinados durante 3 anos para poder trabalhar para o rei então impõe o que esses jovens devem aprender, o que esses jovens agora devem comer, o que eles devem beber. E não somente isso, os nomes deles são trocados. Esse texto revela algo profundo para a gente. Esses jovens, eles tinham toda uma cultura voltada em torno do Deus verdadeiro, em torno dos ensinamentos da palavra de Deus. Mas a partir do momento em que eles estão na corte do rei, a partir do momento que eles são tirados da sua terra, são levados para a Babilônia, agora toda a outra cultura de Babilônia precisa suplantar a cultura que eles tinham, que era uma cultura bíblica. Todos os ensinamentos que eles tinham, que eram ensinamentos bíblicos em torno da palavra de Deus, agora os ensinamentos de Babilônia precisam estar sobre eles. Ou seja, aquilo que foi aprendido da palavra de Deus precisa ser suplantado. E agora eles precisam receber um novo ensinamento, um ensinamento de Babilônia. Até mesmo o seu estilo de vida, que era voltado segundo a orientação da palavra de Deus desses jovens, a maneira como eles se comportavam, a maneira como eles se vestiam, a maneira como eles comiam e bebiam, que Deus dá orientações claras do que nós devemos fazer na sua palavra, agora não era mais a orientação de Deus que eles deveriam seguir, mas a orientação do próprio rei. O rei determinou o que eles iriam comer e o que eles iriam beber. Percebe que existe aqui um grande movimento para apagar todos os ensinamentos bíblicos que eles tinham, de todo o estilo de vida que eles levavam. E a maior demonstração, que é exatamente isso que Babilônia está tentando fazer com esses jovens, é quando eles têm os seus nomes trocados. Todos os nomes deles, de alguma maneira, exaltavam o Deus bíblico. O próprio Daniel, o significado do seu nome é Deus é meu juiz. Os outros 3 jovens também, todos os seus nomes estavam ligados a Deus. E então, por ordem do rei,
o chefe dos eunucos agora coloca outros nomes a eles. E esses nomes têm relação com os deuses de Babilônia. Ou seja, agora vocês não servem mais ao Deus Altíssimo. Agora vocês servem aos deuses de Babilônia. Meus amigos, muitas vezes, se nós olharmos ao nosso redor, o mundo trabalha da mesma maneira. Os filhos de Deus, o povo de Deus, têm ensinamentos claros na sua palavra de como eles devem viver, de como eles devem agir, como eles devem comer, como eles devem beber, como eles devem se vestir. A palavra de Deus ela é clara com relação a isso, desde o princípio, desde o Gênesis. Mas o mundo ao nosso redor quer nos impor um outro estilo de vida. As propagandas, os comerciais, até mesmo as pessoas próximas a nós, elas querem nos impor o que nós devemos comer e o que devemos beber. E se muitas vezes nós não participamos com eles, nós somos taxados de quadrados, de caretas, de pessoas estranhas, de pessoas esquisitas, excêntricas. A palavra de Deus diz como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos vestir, sempre com humildade, com simplicidade. Mas o mundo ao redor impõe um outro ritmo para nós. E muitas vezes, principalmente, as mulheres sofrem com essa questão. Se elas não se enquadram nesse perfil, as pessoas olham de uma maneira diferente, as pessoas julgam. E o que dizer então da nossa identidade como filhos de Deus? A nossa vida deve ser sempre para glorificar a Deus. Nós vimos que nós temos que dar o exemplo, mas parece que o mundo ao nosso redor quer que nós não sigamos o exemplo que está na palavra de Deus, nem sigamos o maior exemplo que é o Senhor Jesus Cristo, mas Ele oferece diversos outros ídolos, celebridades para nós imitarmos, seguirmos o exemplo e parecermos cada vez mais com eles. Pessoas que cometem muitas vezes coisas vulgares, abomináveis à luz da palavra de Deus, mas esse é o exemplo que as pessoas querem que a gente siga. Esses são os modelos que as pessoas querem que a gente siga. Diante dessa situação, a resposta de Daniel foi clara. Ele decidiu que ele não iria seguir o exemplo que Babilônia queria que ele seguisse. Ele iria permanecer seguindo aquilo que a palavra de Deus deixou. Daniel tinha plena certeza de quem ele era. Filho de Deus. Alguém que deveria seguir as orientações de Deus. E hoje, cada um de nós temos também que tomar a mesma decisão. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus. E por mais que as outras pessoas tentem nos pressionar a viver de uma certa maneira, nós escolhemos continuar vivendo segundo aquilo que Deus quer para nós. Nós não vamos nos deixar influenciar, mas nós é que iremos influenciar as outras pessoas, vivendo de uma maneira em que nós possamos glorificar a Deus. Essa é a decisão que cada um de nós precisamos tomar nessa manhã. Mas nós só podemos tomar essa decisão se nós tivermos muito claro diante de nós quem nós somos. Isso é identidade. Quando nós sabemos que nós pertencemos a Deus, nós decidimos fazer aquilo que Deus pede para nós. E quando decidimos fazer aquilo que Deus pede para nós, a nossa vida ela é muito melhor. Ela é muito mais próspera. E nós podemos ter certeza que ainda que seja difícil se manter diferente, enquanto as outras pessoas querem que você viva de uma maneira, nós decidindo fazer a vontade de Deus, nós seremos os únicos beneficiados. Que Deus te abençoe nesse dia. Que nós possamos ficar firmes, sabendo quem nós realmente somos. E que tudo que nós fizermos seja para a honra e para a glória de Deus. Deus te abençoe.